Muito boa noite, bem-vindo a este espaço de Palavras Cruzadas aqui na Regiões TV. Hoje o meu convidado especialíssimo, a professora Dani Gonçalves, muito obrigada por ter vindo. É um prazer e uma honra tê-lo aqui na Regiões TV. O professor Dani Gonçalves é das pessoas, das figuras públicas mais conhecidas a nível do desporto e também da cidadania. A verdade seja dita que o senhor, o seu trabalho e a sua vida têm-se pautado muito pelo trabalho e dedicação ao desporto, mas também por estes aspectos da cidadania. Isto antes de começarmos este programa, eu perguntava aqui ao professor Dani Gonçalves, a quem toda a gente trata carinhosamente por professor Bitaites, e não se zanga comigo por eu dizer. Não, nem com ninguém, nem com ninguém. O caríssimo e queridíssimo professor Bitaites licenciou-se já há uns anitos valentes, não foi, professor? Há muitos anos. Desporto, mas é assim, o senhor é das pessoas de que eu me recordo que primeiro eu conhecia como professor, mas professor realmente de desporto, ou seja, ligou sempre o desporto a, digamos, esta formação académica e este trabalho muito intenso na procura, enfim, de uma formação superior também, quer cá, quer lá fora. Sim, quer dizer, eu comecei efetivamente na década de 60, acabei o meu curso, havia de facto nessa altura muita pouca documentação e de facto eu nessa altura saltava lá para fora quando podia, congressos, sobretudo visitas a clubes de futebol de grande qualidade, que ainda hoje são Barcelona, Real Madrid, Ajax, Liverpool, portanto, essa formação foi completada até princípios da década de 70, muito antes do 25 de Abril. E aí, efetivamente, decidi a minha vida, exatamente, enverdar pelo futebol profissional de alto rendimento. Uhum. Uma das coisas que se dizia durante muitos anos foi que a gente ligada aos futebols, que era assim que a coisa era conhecida, a gente ligada aos futebols não tinha assim muita preparação, não tinha assim muita cultura. Eu acho que o senhor marca exatamente a viragem de tudo isto. Quer na sua postura profissional, quer até dos nossos queridos jogadores de futebol que parece-me começaram a aprender um bocadinho a falar melhor português, muitos deles, porque o professor sempre foi muito exigente, quanto sei. Claro, Isso é verdade, não é? Mas isso justifica-se por uma situação que me parece que lhe também é bastante cara. Muita desta gente nova que veio para o futebol era gente até de meios humildes, mas que se fizeram no futebol. Sim. O futebol foi uma grande escola para muita gente neste país. É verdade. E nos últimos anos isso é uma evidência completa, na medida em que, naquela altura, eu antes de entrar na carreira desportiva, o meu grande sonho, que eu provavelmente vou concretizar a Faculdade de Letras, era ir e o meu caminho era, na altura chamava-se Ciências Histórico-Filosóficas. Isto é 1961, 62. Mas depois tive que abandonar efetivamente essa variável do conhecimento e dediquei-me efetivamente ao desporto porque gostava, ainda hoje gosto imenso. Apesar de, neste momento, a oxidação biológica é um bocadinho evidente. Vou fazer quase 70 anos. Pois é, mas continua com esse ar fresquíssimo do nosso querido professor Bitaites, que eu tive a honra de ser aluna também há uns anos. É verdade. Há uns anos. Isto aqui é um segredo nosso. Nós daqui a bocadinho falamos disso. Exatamente. Ora bem, de facto, quando me dedico ao futebol profissional, nunca deixei, efetivamente, a carreira docente. Fui professor durante muitos anos em algumas escolas, sobretudo na escola Clara Rezende, que é ali em frente ao Bessa, onde tive 30 e tal anos a dar aulas aos alunos. E atenção, gostava imenso e gosto imenso de ser professor. Ainda ontem estive, por exemplo, na Escola Superior de Educação, na IES, a fazer um seminário. Eu fiquei muito gratificado com a interação que houve entre mim e aqueles alunos de quarto ano, alunos e alunas, e o tema era um tema que é o tecnodesporto e a interação entre outras atividades, que é uma coisa que eu gosto muito. Um técnico de desporto, pois pode, efetivamente, porque dentro do paradigma, o desporto é um processo de cultura. Ora, é que está. É esse. E isso entronca no que a Fátima me disse. Efetivamente, há 40 e tal anos, os jogadores de futebol geralmente vinham de classes desfavorecidas, ditas classes desfavorecidas, e ficavam por ali. Ora bem, o que me lembro nos últimos 15, 20 anos, há jogadores de futebol com
12º ano. Exatamente, as coisas mudaram muito, não é? Muitíssimo. Há pessoas que têm culpas no cartório. O senhor, mais recentemente o nosso grande Mourinho também, porque esses jovens que vão para o desporto começaram a perceber claramente que era preciso ir mais além do aspecto físico, que é importante, mas que dura um X tempo e que nem sequer é assim ilimitado, não é? Nem é assim muito longo. E do pontapé da bola, há gente agora já muito qualificada. O Vítor Bahia está a acabar um curso de gestão desportiva no ISMAI, o Sapinto, uma série de jogadores. É curioso que fazem isso depois normalmente de acabarem a carreira desportiva, a carreira futebolística. Percebem que é preciso ir mais além. O técnico Carvalhal, que eu tive a treinar no Porto, é meu colega, é professor de educação física com a especialidade de futebol, sei lá. Muito jogador de futebol que a partir de há 15 anos para cá, que efetivamente lançaram-se noutras ideias e passos de conhecimento. E hoje estão aí e vão com certeza fazer carreiras excelentes porque aliam o trabalho prático à parte teórica e científica. A parte académica, tudo bem. A parte académica. Portanto, o António Oliveira, por exemplo. Exatamente, está a acabar direito. Foi meu colega, depois na Seleção Nacional, no Futebol do Porto, chefe de equipa técnica. Ele agora vai estar licenciado em Direito pela Faculdade Católica. Portanto, isso mudou radicalmente em relação à uma mentalidade que está completamente isso diferente. É bom, porque isso significa que o país está a avançar, não é? É excelente. E depois há, efetivamente, jogadores inseridos no mundo do futebol, grandes jogadores, tecnicamente muito evoluídos. Por exemplo, o João Pinto, que eu conheço miúdo também, o João Pinto Benfica, comentador desportivo. É um rapaz que evoluiu fantasticamente. É uma pessoa que eu gosto muito. Ouço os seus comentários com muita atenção, mas são comentários fluidos, limpos. Claro. Ele sabe falar. Já não é só aquele palavrão, não. Aquela gíria do pontapé na bola. É muito mais do que isso, não é? Já se explica o fenómeno desportivo. Exatamente. Sem ser apenas nas 4 linhas do correto. Os jogadores de futebol aproximaram-se muito da média alta dos jogadores das grandes equipas europeias. Ou seja, os nossos jogadores portugueses, eu ia começar mais pelos alunos de Educação Física, mas isto aqui com o professor Hernani, as palavras são mesmo como as cerejas. Os nossos jogadores, até porque muitos deles vão lá para fora, digamos, já estão, a nossa média de preparação, não falo só apenas de preparação física, mas global dos nossos jogadores, já está muito ao próximo da média dos europeus? Sim. Ou ainda estamos muito distantes? Não parece. Deixe-me pôr esta pergunta que é um bocadinho mazinha. Ou os nossos jogadores ainda são aqueles jovens que quando começam a ter muito dinheiro compram um carro muito caro, e depois andam muito depressa, depois aquelas coisas que nós sabemos. Há, digamos, dentro das próprias equipas, uma preparação, um acompanhamento maior para que estas coisas funcionem melhor? Os patamares educativos estão a aproximar-se a nível de jogador de futebol do resto da Europa. Não temos dúvidas no ponto de vista de educação. Obviamente Portugal evoluiu nestes últimos 30 anos muitíssimo. Apesar de alguns erros cometidos no percurso, evoluiu muito. Portanto, os jogadores de futebol, a sua inserção, a sua adaptação, por exemplo, um futebol alemão ou inglês, repare bem que eles chegam lá, passado uns tempos, estão a falar a língua. Exatamente. Além de estarem a jogar, a integrar-se muito bem na equipa, estão-se a integrar na sociedade. Pronto, vão. Mas eu voltava um bocadinho atrás e gostava aqui que o professor Hernani Gonçalves, que é hoje o convidado do Palavras Cruzadas, nos dissesse como é que era, recordasse um bocadinho para os nossos espectadores, como era que era dar aulas àquela miudagem da Clara de Rezende, quando o senhor começou a sua carreira. Era muito importante na altura a educação física, não era? Hoje também o é, mas na altura era quase revolucionário, não era, professor? Eu comecei, efetivamente, a fazer um estágio numa escola fantástica, ainda hoje deve ser, mas naquela altura era. Chamava-se Escola Industrial Infante Henrique, de onde saíam quadros médios técnicos de altíssima qualidade. Que nos fazem tanta falta hoje, não é, professor? Ora, está. Foi um dos erros de percurso na nossa estrutura educacional, foi um erro de palmatória, ter-se acabado com esses cursos, quer comerciais, quer industriais, que eram quadros médios qualificados a nível de eletricidade, de mecânica, carpintaria, de têxtil, de uma série de coisas fantásticas, em que quando, logo a seguir ao 25 de Abril, se pensou utopicamente que tinham todos ser doutores. Todos ser doutores. Nós somos começámos a ser um bocadinho um país de doutores, não foi? Foi, efetivamente. Aí os militares não entraram tão bem como entraram, se calhar, noutras coisas, com a boa vontade só não chega. Foi uma grande barraca. Portanto, é claro que agora, passado 1 ou 2 gerações, chegou-se à conclusão que esses quadros médios, bem
bem preparados, faziam falta ao país.